Eu tenho muita confiança no futuro, porque eu confio que tudo aquilo que a gente achava que não ia conseguir viabilizar, acabar uma ditadura no Brasil, conquistar tantos direitos, nós conseguimos conquistar. E o desafio que vocês têm de manter o que nós conquistamos. Bom dia, hoje às 10 horas, estamos iniciando então a audiência pública para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2020. Gostaria de cumprimentar também os demais membros da Comissão de Orçamento e Finanças, os vereadores Marquinhos e Rodrigo Andrade, e agradecer bastante a presença dos servidores da Casa, Secretaria de Finanças, a Josiane Norma, que é a contadora geral, e o Guido Luiz Hinkel, que é o secretário adjunto de Finanças. Então, passo a palavra para iniciar os trabalhos aqui da audiência pública. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a presença do Constâncio Krumel Maciel Neto aqui, abrindo os trabalhos dessa casa. Essa audiência tem por objetivo avaliar as metas do terceiro quadrimestre de 2020, ou seja, janeiro a dezembro de 2020, onde nós vamos descrever receitas, despesas e percentuais de aplicação com índice de educação, saúde pessoal. Eu passo a palavra primeiramente à minha colega Josiane Norma, contadora geral, para apresentar a parte da receita do município neste período. Bom dia. Bom, primeiramente, bom dia ao presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Constâncio Neto, ao vereador Binho, pela presença. E bom dia também para o meu colega de trabalho, secretário adjunto, Guido Luiz Hinkel. A parte que me cabe é a parte da arrecadação, as receitas do município do exercício de 2020. Essa receita está consolidada, então está presente toda a receita da administração direta e indireta. A receita consolidada do município do exercício de 2020 chegou ao montante de 866 milhões e 97 mil. Desse montante, nós temos a parte de recursos próprios e a parte de recursos vinculados. Então, da parte de recursos próprios, atingiu o montante de 454 milhões 991 mil, o que corresponde a um acréscimo de 0,76 com relação à arrecadação do exercício de 2019. A parte de recursos vinculados chegou ao montante de 411 milhões 106 mil, um incremento de 27% em relação ao ano de 2019. Na segunda tela, a gente tem também a composição da receita arrecadada, mas a gente quer demonstrar o que veio do governo federal para combate à pandemia Covid. Tá? Então, desses 866 milhões e 97 mil, 45 milhões 351 mil foi referente a recursos do governo federal, sendo 5 milhões e 22 mil através da medida provisória 938, que chegou em abril de 2020, referente a apoio financeiro aos municípios para compensar a perda do FPM, e 40 milhões 328 mil
referente ao Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid, através da Lei Complementar 173, que chegou em maio de 2020. Então, a gente pode observar que, se lá na composição dos recursos próprios, se não tivéssemos recebido o apoio financeiro aos municípios lá para incremento do FPM, nós não teríamos arrecadado o valor correspondente ao ano de 2019. A gente ficaria um pouquinho abaixo do que foi arrecadado no exercício de 2019. Então, ficaríamos abaixo 0,35% com relação a 2019. Então, chegando esse recurso da medida provisória 938, nós conseguimos passar um pouquinho com relação ao exercício de 2019, 0,76. Atingimos um montante de 454.991.000, sendo que no exercício de 2019 arrecadamos 451.552.000. Já na composição dos recursos próprios, se não tivéssemos recebido o dinheiro da Lei Complementar 173, que chegou em maio de 2020, arrecadaríamos 370.777.000. O que teria uma variação positiva de 14,54% com relação ao exercício de 2019. Porém, com esse incremento de 40.328.000 dessa Lei Complementar 173, chegamos ao montante de 411.106.000, o que fez que crescêssemos de 14,54% para 27% com relação ao exercício de 2019. Então, a gente pode perceber que no cômputo total, com relação ao exercício de 2019, nós crescemos, né, com esses recursos do combate à pandemia, 11,72% com relação ao ano de 2019. Agora, essa tela ela nos fala sobre a arrecadação de recursos próprios, a competência de arrecadar do município. Então, o IPTU, em 2020, arrecadou 73.333.000, uma variação positiva de 5,31% com relação à arrecadação do exercício de 2019. O imposto de renda retido na fonte, 26.365.000, o que corresponde a um incremento de 9,84% com relação a 2019. O ITBI, 24 milhões, o que corresponde a um decréscimo da arrecadação com relação ao exercício de 2019 de 5,55%. O ISS, 69.606.000, um incremento de 3,78% com relação à arrecadação de 2019. A taxa de lixo, como já é sabido aqui por essa casa, né, foi feita a concessão para ambiental, então no exercício de 2020 não houve o cômputo dessa arrecadação, né, porque agora a empresa passou a arrecadar. As demais taxas chegou ao montante de 15.270.000, o que corresponde a 13,31% comparado à arrecadação do exercício de 2019. Continuando ainda a arrecadação de recursos próprios, essa tela demonstra as transferências da União e do Estado. Tá? Então, temos ali o FPM, que, pelo que a gente vê ali, ocorreu uma queda com relação ao exercício de 2019. Em 2019, nós arrecadamos 70.202.000, e esse ano do exercício de 2020, chegamos ao montante de 66.918.000. Uma queda de 4,68%. Então, por isso que lá naquela primeira tela a gente demonstrou que, na segunda tela, a gente demonstrou que o governo federal, através da medida provisória 938, mandou aqueles 5.022.000 para compensar essa perda na arrecadação do FPM. O ITR... ele chegou ao montante de R$ 26.585, correspondendo a um acréscimo de 5,61% com relação ao exercício de 2019.
O ICMS, também a gente pode ver que sofreu uma queda, uma pequena queda, quase 1%, né? No exercício de 2019, arrecadamos 138.831.000 e no exercício de 2020, 137.472.000. O IPVA, 34.789.000, um incremento de 8,59% com relação à arrecadação de 2019. O IPI exportação, 1.876.000, um incremento de 5,63% com relação à arrecadação do exercício de 2019. Continuando ainda com a parte de arrecadação de recursos próprios, nós temos ali o montante da dívida ativa. A dívida ativa do ano de 2019 chegou ao montante de 417.415.000. No exercício de 2020, a gente arrecadou 28.926.000. Ou seja, uma variação bem positiva com relação ao exercício de 2019, 66,09% com relação à arrecadação de 2019. As demais receitas próprias do município computaram a importância de 21.295.000, um aumento de 48,25% com relação ao exercício de 2019. Com isso, a receita bruta chegou ao valor, ao montante de 503.884.000, um crescimento de 0,92% comparado à arrecadação de 2019. Porém, nós temos que fazer aquelas deduções, conforme as normas lá de contabilidade, a dedução para a formação de Fundeb, que chegou à importância de 48.112.000, e as outras deduções 780.000, totalizando a receita líquida em 454.991.000, o que corresponde a 0,76% de crescimento com relação à arrecadação de 2019. Deixa eu fazer um minutinho. Mauro. Elas estão lá nas demais arrecadações, lá, demais receitas próprias. A gente botou num bloco, para ficar mais, né? Poderíamos. E também, se acompanhar ali no portal da transparência também, a gente tem essa informação lá mais detalhada, né? Aqui é mais sintético mesmo, né? Mas a gente pode encaminhar sim. Também tem, Mauro, que nós encaminhamos todo mês a essa casa a cópia do balancete mensal. Tem todas as receitas ali elencadas. Pode ser, mas podemos trazer para cá também, a teu pedido, qualquer hora. Eu percebi também a redução ali do ICMS. Sei que, claro, não compete a vocês, mas o que está faltando ali para podermos manter ou aumentar é a colocação de fiscais disponibilizados exclusivamente para fazer a DIME. Anteriormente, nos anos anteriores, nós tínhamos fiscais que faziam isso. Num período atrás, em época do prefeito Djalma, era o Valmor, o fiscal Valmor. Posteriormente, num certo período da prefeita Adeliana, também teve uma das meninas fiscais novas que entraram. E hoje não tem ninguém exclusivo para a DIME. Então, se nós não brigamos pelo ICMS no montante do Estado, não existem os recursos. E se tu não colocar uma pessoa vistoriando nas empresas mensalmente, esse retorno não vai acontecer, vai ficar sempre dessa forma, recebendo somente o que o Estado entende que é do município. Então, é necessário que tenha fiscais mensalmente trabalhando nessa área, assim como foi feito na Procuradoria, um setor exclusivo para fazer a arrecadação. Se não fizer igual na Receita, nós não vamos aumentar o retorno do ICMS. Perfeito. Sim.
Bom, quanto à composição da receita, as maiores fontes de arrecadação de recursos próprios. A maior fonte de arrecadação de recursos próprios, mesmo com essa queda comparada ao exercício de 2019, ainda foi o ICMS. O ICMS chegou ao montante de 137.472.000, contra, né, como eu já falei anteriormente, 138.841.000 com relação ao exercício de 2019. O IPTU é 77.333.000, o que corresponde a 15,35% sobre a participação total da arrecadação. O ISS, 69.606.000, o que corresponde a 13,81% sobre a arrecadação total. O FPM, 66.918.000, que corresponde a 13,28% com relação à arrecadação de recursos próprios. As demais receitas correspondem a 117.763.000, 23,37% com relação à receita total. Então, ali embaixo aparece o quadro de dedução da formação do Fundeb e as outras deduções, né? O que totaliza a receita líquida 454.991.000. A próxima tela vai ser sobre a arrecadação de recursos vinculados, né? Então, os principais arrecadações de recursos vinculados. Então, as maiores arrecadações. Então, temos o Fundeb, 98.197.000, o que corresponde a uma variação positiva de 5,03% em relação ao exercício de 2019, correspondendo também sobre a participação da arrecadação total, 23,89%. Os recursos do Finisa, 47.121.000, que corresponde a 11,46% com relação à participação da arrecadação de recursos vinculados. O SUS, 37.053.000, 9,01% com relação à arrecadação de 2020 de recursos vinculados. A COSIP, 31.502.000, que corresponde a 7,66% sobre a participação da arrecadação 2020 de recursos vinculados. E as demais receitas vinculadas, 197.230.000, que corresponde a 47,98% com relação à arrecadação total do exercício de 2020. Bom, essa era a parte que cabia a mim, né? A parte da arrecadação de receitas, né? Agora eu vou passar a palavra ali para o Guido e, posteriormente, se alguém tiver mais alguma colocação a fazer, a gente está à disposição. A despesa consolidada 2020. A despesa aqui está por despesa empenhada. Recursos próprios, 407.457.000. Houve um decréscimo aqui na participação de 17,18%. Recursos vinculados, 327.921.000. Também aqui um decréscimo de 13,25%. Total da receita com recursos próprios, 735.379.000. Um decréscimo de 15,47%. Isso até em virtude da situação que se encontra o país, a economia global. Despesas por natureza. Pessoal em cargos, empenhado 377.018.000, 8,82% da participação, a variação entre 2020 e 2019. Juros em cargos da dívida, 5.600.000, 62,12% da participação na receita, da despesa do exercício, desculpe. Outras despesas correntes, 247.020.000, um decréscimo de 6,87% em relação a 2019 e 2020. Investimentos, deu 99.226.000, um acréscimo de 80,33%. Isso se deu em virtude do aporte de financiamento junto ao Finisa na ordem de 60 milhões que adentraram aos cofres em 2020. Amortização da dívida, 6.514.000.
um decréscimo de 25,53% em relação às despesas. Reserva de contingência, 13.932.000, alçada por enquanto não precisamos usar. Total da despesa empenhada, 735.379.000. Despesa por função de governo. Educação, 199.052.000. Um decréscimo de 6,555 na variação de 2019 para 2020. Saúde, 187.565.000. Um acréscimo de 23,38 em face da pandemia que aí se encontra. Urbanismo, 131.552.000. Um acréscimo em relação a 2019 e 2020, 27,55%. Administração, 56.735.000. Um acréscimo de 5,90 em relação a 2019 e 2020. Previdência Social, 55.714.000. Um acréscimo de 14,59. Encargos especiais, 27.560.000. Acréscimo de 9,97 em relação a 2019 e 2020. Segurança Pública, 19.530.000, que houve um decréscimo de 18,06 em relação à despesa de 2019 para 2020. Assistência Social, 23.029.000, um decréscimo de 3,14. A função legislativa, 17.129.000, um acréscimo de 8,48. Desporto e lazer, 7.177.000, um decréscimo de 17,19, isso em relação ao ano de 2019, em relação a 2020. Demais despesas, 10.329.000, um decréscimo de 6,48. Total despesa por função de governo, 735.379.000. Receita versus despesa 2020. Recursos próprios. Arrecadado 454.971.000. Despesa empenhada 407.457.000. Temos um superávit financeiro de recurso próprio da ordem de 47.513.000. Recursos vinculados. Receita arrecadada 411.106.000. Despesa empenhada 327.921.000. Um superávit de 83.184.000. Total, receita arrecadada 866.023.000 contra uma despesa empenhada de 735.379. Aqui vejo o cuidado da administração de nunca gastar mais do que aquilo que arrecada. E parte desse superávit de recurso próprio, até vinculado, também se deu em virtude do aporte aos cofres públicos do financiamento do Finisa, em torno de 60 milhões. Receita 2020 versus despesa 2020. Recursos próprios, receita arrecadada em 2020, 454.971.062. Despesa liquidada, 404.156. Superávit, 50.514. Recursos vinculados. Receita arrecadada 2020, 411.106. Despesa liquidada, 308.354. Superávit, 102.551. Total. Arrecadou 866.023.000. Liquidou 713.010. Nesse segundo quadro, eu estou apresentando a despesa liquidada, aquela que já existe o documento fiscal, nota ou aceite por parte da administração pública. Já é um compromisso a pagar. Aplicações em educação. Aplicação em educação 2020. Só uma pergunta. Teria como informar a nós qual a margem que está a folha de pagamento? Sim, já vou chegar lá. Próximo. Ok, obrigado. Uhum. Aplicação em educação 2020. Receita base, 25% obrigatório dos receitas de impostos e transferências constitucionais legais. 457.403.000. Mínimo obrigatório, 25%, 114.350.000, era o que o município deveria aplicar. Foi aplicado 119.656.000, 26,16%, um ponto percentual, 16% a maior. Essa despesa ela é toda liquidada, ela não ficou nada empenhada com promessa de liquidar no ano seguinte.
É despesa efetiva executada. Já existe o compromisso com os fornecedores que deste valor aplicado aqui restou para ser pago, e foi pago agora em 2021, com um resto a pagar, algo em torno de 3.600.000. Então, tranquilo, não foi aplicado nada empenhado, foi realmente executado, tá? Aqui ele até deu um valor a maior de 5.306.000 a mais do que o limite mínimo. Então, houve a prudência de realmente deixar só aquilo realmente que tinha compromisso assumido. Nos compromissos assumidos, como é que ficou as rescisões e ações judiciais dos funcionários? Elas foram empenhadas, foram jogadas em despesa a pagar? Em que forma está esse compromisso? O município, em dezembro, ele honrou com o 13º salário. Logo após, ele pagou a rescisão e a folha de dezembro, recolheu os encargos do 13º, que era dia 20 de dezembro, e deixou em caixa os encargos da São José Previdência e INSS, que vencia ambos 20 de janeiro de 2021. Então foram todos os compromissos honrados, não ficou rescisão, não ficou nada de funcionários pendentes. Até o que chegou à contabilidade para ser processada, a rescisão, 13º e folha de pagamento e encargos. Mas e as ações judiciais? As ações judiciais, à medida que elas vão chegando, são encaminhadas à Procuradoria para as tratativas de determinação, deliberação. À medida que vão chegando, dependendo do valor e a natureza, elas podem se tornar precatórias ou não. E aquelas que a Procuradoria entende que é de pronto pagamento, o município está fazendo, mas não tem aparecido assim. Independente daquelas que o RH reconheceu como dívida e despachou como dívida, não é lançado nas despesas do município? O RH, tudo aquilo que ele aceita como dívida que vem da Procuradoria-Geral do município, no caso de ações, ele inclui na folha. Alguma coisa por recibo, dependendo a data do mês, que daí eu não vou trancar um pagamento de uma ação aguardando rodar a folha para colocar na folha. Mas muitas vezes o RH reconhece, no entanto, a administração não paga. E aí o funcionário tem que entrar com ação judicial e essa dívida não é lançada em local nenhum? Mauro, a contabilidade ela tem a prerrogativa de lançar quando ela tem o conhecimento. Se essa ação veio da Procuradoria encaminhada, foi para o RH, e a contabilidade é sabedora, ela tem que escrever lá no patrimônio como dívida. Que até o momento para nós não chegou nada desta natureza. Sim, reconheço que a contabilidade só lança atos e fatos. No entanto, então, eu tenho a entender que o município não está informando a contabilidade essa dívida. Eu não posso te afirmar desta forma, porque eu desconheço o que está tramitando dentro do RH. Entendeu? Eu tenho, por exemplo, conhecimento, faço parte, inclusive, de ações onde vários funcionários tiveram parecer favorável do jurídico do RH em relação a dívidas, como, por exemplo, férias em dobro, e não vejo o lançamento dessas dívidas na despesa do município. É porque isso não nos foi informado. Tá ok. Ela teria que vir através de relatórios. Existe o deferimento de tais e tais processos, individualmente, por funcionário. Eu sou obrigado a escrever no balanço do município sob pena de responsabilidade. Então, do momento que eu não tenho a comunicação, eu não posso como registrar o lançamento. Entendo. Veja, então, que os vereadores terão que fazer esse requerimento ao município para saber o porquê não está sendo lançado na despesa do município essas futuras dívidas. Sim. Obrigado. A próxima aqui é aplicações de saúde. A receita base, 457.403.000, é a mesma receita base que faz o cômputo da educação. São as receitas próprias do município e as transferências concessionais legais. A aplicação mínima com saúde é de 15%, então nós teríamos que aplicar 68.610.000. Aqui, pela despesa liquidada, nós aplicamos 122.309.000, aplicamos 26,74. A maior, 11,74.
até tem um valor de 53.698.000 a mais. Isso também é decorrente da pandemia que se encontra aí, os recursos estão sendo alocados para atender a demanda da população. Aplicações em pessoal, agora respondendo o teu quesito aqui. A despesa liquidada com pessoal em cargos sociais é um comparativo de 2020 e 2019. A despesa líquida de pessoal, artigo 155 da LRF, Lei 101, em 2019, nós comprometemos com a receita corrente líquida 320.068.000. Em 2020, 338.073.000. É uma variação 2019 para 2020 da despesa líquida de 5,63 a maior. A receita corrente líquida, que é a base para percentual aqui de comprometimento, em 2019, 695.542.000. Em 2020, ela já teve um acréscimo de 748.350. Então, vejo que a relação entre o crescimento da despesa do pessoal de 2019 e 2020 se deu em função do crescimento da receita corrente líquida. Embora com toda a pandemia, tudo aí, 2020 a gente conseguiu ainda se manter na arrecadação. A aplicação em pessoal, 2019, ela comprometia 46,02% da receita corrente líquida. Em 2020, 45,18%. O limite máximo que a lei determina, 54%. Seria 375 milhões em 2019, 592. 2020, 404.109.000. O limite prudencial, 51,30%. 2019 seria 356.813.000. 2020, 383.903.000. Limite de alerta, 48,60, quando o tribunal emite aos municípios dizendo, estão chegando perto de entrar no 51,30, que é o prudencial. Esse em 2019 foi 338.033. 2020, 363.698. O município está com uma margem boa de percentual de comprometimento, está praticamente uma folha bem estruturada. Esse inclui os terceirizados? Sim, mão de obra terceirizada também. Aqueles que a lei determina que eles fazem parte do cômputo com o pessoal, eles estão aqui. Terceirização de mão de obra. Eu só não abri mais o leque aqui, que ele ficaria muito extenso, né? Aqui nós temos ações de combate à prevenção do Covid. Ano de 2020, nós arrecadamos 40.328.000. Isso veio em virtude daquela Lei Complementar 173, que o governo federal nos repassou 4 parcelas, algo em torno de 38, 40 milhões, mais 4 parcelas para assistência ou saúde, optou-se pela saúde. Então, nós arrecadamos 40.328.000, empenhamos 38.020.000, liquidamos 37.948.000 e pagamos 36.131.000. Temos um saldo aqui empenhado a liquidar de 2.380.000 e a pagar 4.196.000. São despesas ainda que ficaram em 31/12/2020 em processo de liquidação para 2021 e resta pagar, bem provável, não processados. Eram estes o que nós tínhamos para demonstrar. Estamos abertos para perguntas que, por acaso, possam serem questionadas. Se estiver dentro do nosso alcance aqui, estaremos respondendo. Caso não esteja, a gente se compromete a enviar posteriormente. A Secretaria de Finanças tem alguma integração junto à Secretaria da Receita para melhorar essa arrecadação? Mauro, você sabe que nós trabalhamos no município com 2 sistemas diferentes. A base da receita, a tributação, é beta-sistemas. E a contabilidade, compras e os demais serviços da prefeitura é GovBR. Então, hoje nós não temos a integração dessas bases. Isso não quer dizer que nós não estamos lançando de acordo com o que é arrecadado todo dia. Existe um processo interno que nos chega a informação todos os dias. Mas ela não integra diretamente. Há um estudo para que a gente
consiga, talvez, esse ano, meados, aí, internamente a gente está trabalhando nas finanças para tentar viabilizar, mas é difícil quando se trata de sistemas. Eu te falo em integração porque eu percebi um problema isso rotineiro, inclusive, de pessoas que pagam o seu IPTU, posteriormente, 2, 3, até 5 anos, aparece a dívida em aberto. E aí o contribuinte faz o processo para fazer a baixa daquele IPTU mediante o comprovante da guia paga. Então eu te pergunto, se o contribuinte tem o pagamento da guia, ele possui o pagamento da guia, o sistema da prefeitura encontra-se em aberto, afirmando que ele não pagou, aonde fica esse valor que ele havia pago nos anos anteriores? E como fica o ano que é feito a baixa daquela dívida no lançamento contábil, visto que encontrava-se em aberto e no momento da baixa não é feito nenhuma entrada financeira, não tem como lançar essa entrada porque já havia sido feita, a princípio, há 5 anos atrás, e que, na verdade, o sistema não contabilizou. Qual é o contato com o banco, de que forma é feito esse levantamento? Mauro, na contabilidade nós temos uma regra. Tudo que se arrecada no banco, ele sobe um arquivo distribuído por natureza de receita. Isso tem que bater com o depósito do banco. Quando não bate 1 centavo sequer, eu rejeito todo o pacote e devolvo à Secretaria da Receita para que ela faça análise. Por quê? Se eu jogar aquele valor que não está fechando, identificado como outras receitas, alguém pagou e não vai ter baixa. Muitas vezes eu tenho um movimento, por exemplo, de um dia de 5 milhões de reais de arrecadação. Só que naquele movimento tem ali, às vezes, 30 reais que não foi identificado, está a classificar. Eu devolvo para a base da receita para que seja corrigido, identificado quem foi que pagou para que a baixa seja feita. Então, essa é a nossa ação que nós estamos implementando, que há muito tempo a gente já faz dessa maneira. Eu não vou botar outras receitas se alguém pagou e não está sendo dado baixa. Então, volta para a receita, é reanalisado o arquivo e retorna para a gente devidamente corrigido. Essas demais questões que tu me colocou sobre pagamento e ficar em aberto, nós não temos gerência sobre a base da receita. Nós só registramos o que se arrecada, o que se restitui. Até porque, né, Guido, quem faz a identificação lá para dizer quem é o devedor, o pagador, é a Receita. A gente registra aquilo que entrou no banco. Entendeu? Quem dá baixa lá do contribuinte é a Secretaria da Receita. Então, essas baixas feitas nos anos posteriores ao pagamento da dívida, a Finanças, então, não vem a ter conhecimento? Ela só vai receber o ingresso dessa receita. Entendo eu, pelo que eu vejo o processo, o contribuinte, quando ele detecta que ele pagou e não tem a baixa, ele se dirige ao centro de atendimento, às vezes até numa abertura de um processo, para que isso seja regularizado. Ou quando também ele identifica que pagou indevidamente, é elaborado um processo lá na Secretaria da Receita, vem para a Secretaria de Finanças para que seja feita a restituição ao contribuinte. Mas a minha pergunta não foi esclarecida. A minha pergunta é, onde está esse valor que o contribuinte pagou, por exemplo, há 5 anos atrás, que não foi contabilizado, e atualmente ele apresenta e prova que ele havia pago. Como é que fica esse lançamento se no momento que ele comprova não tem mais como fazer o lançamento? O registro, ele é feito com base na arrecadação do dia, né? Na arrecadação que efetivamente entra no banco. Uma vez que está no banco, a gente faz o registro. Se tem erro no arquivo, a gente devolve lá para a Secretaria da Receita. Então, entendeu? Uma vez porque se a gente não fecha o banco, vai dar problema lá na conciliação bancária. Então, o valor fica conciliado e a gente tem que identificar para saber que receita que é aquela para fazer o registro da arrecadação. Mas não cabe à Secretaria de Finanças identificar o contribuinte. Quem cabe é a Secretaria da Receita. Então, mais uma vez, vocês afirmam para mim que, então, aquela pessoa, há 5 anos atrás, aquele valor que ele pagou, o município realmente não recebeu.
Porque se tivesse recebido, com certeza teria sido dada baixa. Porque não tem como receber e não ter o lançamento de baixa, Mas porque senão não vai fechar. Mas aí, nesse caso, né, cabe a abertura do processo, né, ele comprovando lá as guias, demonstrando a sua inscrição lá municipal, ou inscrição cadastral do IPTU, abrir o processo, mandar lá para a Secretaria da Receita, a Secretaria de Receita vai identificar o porquê que não houve a baixa disso, né, e se foi realmente pago, a Secretaria da Receita vai ter que dar baixa nisso, se realmente comprovar. E esses processos estão indo para finanças. Esses processos vão para finanças quando é para restituir, quando a pessoa pagou indevido. Então nós temos que realmente olhar, ver o que está acontecendo, porque entre banco e baixa tem uma diferença muito grande. Não, Então, banco e baixa não. Eu digo banco e baixa por quê? Porque quando tu faz a baixa, 5 anos após, não tem mais lançamento de receita. A receita, a princípio, em tese, ela já houve há 5 anos atrás, quando o contribuinte fez o pagamento. Nesse caso, sim, se ele pagou e consta como aberto, isso entrou, se foi 5 anos atrás, entrou na contabilidade com pagamento identificado, IPTU, sei lá qual é a origem do tributo. Isso vem. Se eu recebo 100 mil numa conta banco, eu tenho que ter... Não teria entrado, Guido, sabe por quê? Porque tu próprio acabou de dizer que tu manda de volta para a Receita para que ela identifique. Sim. Ora, se ela identifica, ela faz a baixa? Não, aí está correto, por isso mesmo. Então, se ela não fez a baixa, é porque ela não lançou. Assim, ó, se entrou 100 mil na conta X, a distribuição vem em 99,99, eu tenho que recusar porque alguém pagou ali e não está sendo identificado. Eu volto para eles identificarem, daí eles distribuem a receita corretamente e nós lançamos. Mas apenas lançamos aquilo que eles nos repassam. Quando o que eles nos repassam não está batendo, nós devolvemos. A questão do tratamento com o contribuinte, se ele pagou 5 anos atrás e não deu baixa, naquele dia que pagou, se não deu baixa, não posso te dizer lá na base da receita se isso chegou para nós para ingresso. Ô Mauro, até porque então, se realmente concordas comigo que tem que ter uma análise não somente nas restituições, mas também nas baixas que são feitas posteriormente com possíveis recibos de pagamento de anos anteriores. Mauro, quando a gente fala não batendo, é o arquivo lá que sobe para a gente. Sim. Com o banco. Entendeu? Entendi. Se tem uma diferença ali, a gente devolve. Porque para nós poderíamos simplesmente lançar como outras receitas, lá de arrecadação própria do município. Só que a gente sabe que aquele contribuinte não está identificado lá com a arrecadação, com o tributo que ele pagou. Mais uma vez, isso comunga com a minha análise. Entendeu? Então, porque nós mesmos, como eu coloquei anteriormente, a gente só faz o registro da arrecadação de acordo com aquilo que entrou no extrato bancário. Nós executamos o lançamento da receita pelo extrato bancário de acordo com a distribuição que a Secretaria nos manda. Mas agora, eu agradeço, né? E já entendi e sei, eu já consigo analisar o que deve ser feito. Mas agradeço e sei que não vai competir a vocês nesse primeiro momento. Tem que ser ao secretário da Receita. Sim, até porque a gente lança, né, o que Só está atos e fatos, não concordo. no extrato, né? A gente não identifica o contribuinte. É que nós temos um universo só de atuação dentro do escopo da nossa secretaria. Então, seria uma ingerência nossa e lá é a parte da gestão da base tributária. Então, é pertinente o teu questionamento, sim. Acho que isso tem que ser analisado de outra forma. É a única forma que nós temos de fazer a coisa acontecer de forma correta é não lançar nada daquilo que não conseguimos identificar. Pelo menos isso. Isso é uma regra. Às vezes eu fico 3 dias com o movimento parado de 5, 6 milhões, como veio agora, por causa de um dia que faltou R$60 que não bateu. Mas esses R$60 alguém pagou. Então isso tem que ser aberto. Esse arquivo tem que ser dado baixa. É o que a gente, dentro da nossa área de atuação, que nós estamos fazendo essa parte. Gostaria, então, de agradecer ao secretário adjunto de Finanças, o Guido Hinkel, a contadora-geral, a Josi. Agradecer também a participação dos vereadores Mauro, Binho e o Crislan. E declaro encerrada, então, a presente audiência pública.
Boa tarde. Todos, até talvez pedimos desculpas por talvez não ter atendido a todas as questões, mas a gente se atém ao nosso universo de ação. E relevante os questionamentos do vereador Mauro, Binho também. Bom, só um minutinho. Esse material vocês conseguem encaminhar para a Câmara de Vereadores?